Olá pessoal, bom dia, debaixo da graça e da paz de Cristo Jesus. Mais uma vez é muito bom estarmos juntos para poder dar continuidade ao nosso estudo aqui, a nossa classe de Apocalipse. Semana passada nós entramos aqui na igreja de Laodiceia, a última igreja aqui, das 7 igrejas do Apocalipse. Falamos a primeira parte, que nós lemos aqui do versículo 14 até o versículo 18, e nós vimos ali toda a questão da forma como Jesus se apresentou, da forma como ele coloca ali a sua visão, dizendo: conheço as tuas obras, e ele dá ali um retrato sobre a igreja, dizendo que ela não era nem quente, nem fria, mas ela era morna, e isso desagradava ao ponto do Senhor dizer que vomitaria da sua boca. E aí eu trouxe todo um contexto da parte histórica ali, na questão das águas, para que nós pudéssemos entender como Jesus usou elementos que existiam ali, conhecidos das pessoas que viviam ali, para apresentar realidades espirituais. Jesus ele era simplesmente um mestre em fazer isso, usando ali as parábolas e outras coisas que Jesus usava como elementos para que as pessoas pudessem compreender claramente ali a sua mensagem e o seu ensino. E nós vimos então que o Senhor fala isso, ele dá esse retrato da mornidão, e ao mesmo tempo que ele traz esse retrato da mornidão, ele mostra o que havia no coração da igreja de Laodiceia. E ali ele apresenta o que? Mostrando que ela se via o que? Ela se via rica. Essa ideia da riqueza é de se sentir totalmente suprida, totalmente abastecida, mas não que isso viesse do Senhor, na verdade isso vinha do próprio entendimento, da própria postura da igreja, que era uma postura materialista e uma postura muito autossuficiente, E quando você vê essa expressão de Jesus, você vê o quê? Que era dessa forma, era assim que eles se viam e se achavam abençoados. E aí, e até se a gente for fazer um paralelo, queridos, não é muito diferente dos nossos dias. Como eu disse no vídeo da semana passada, assim como havia esse materialismo ali muito forte em Laodiceia, pela própria pegada da cidade, nos dias de hoje, por conta da pegada deste mundo materialista, nós encontramos a mesma coisa, nesse materialismo que também entra dentro da igreja, E essa ideia de que a condição de riqueza, de prosperidade, de posses materiais, de se sentir suprido e abastecido, nesse sentido natural somente, dá essa ideia de ser abençoado, não é muito diferente de como muitos cristãos modernos carregam essa mesma ideia. A ideia de ter, de possuir, de conquistar a riqueza ou posse material. E eu já disse aqui na aula da semana passada, não há problema nenhum no ter, não há problema nenhum em conquistar, não há problema nenhum em possuir. O problema é quando essas coisas acabam possuindo a nossa vida, possuindo o nosso entendimento, e essas coisas acabam ocupando o lugar de Deus. E então muitos cristãos modernos têm essa ideia, se sentem abençoados porque ou acham que a ideia da fé ela é vivida através disso, de possuir, de conquistar e de ter, quando na verdade nós sabemos pelas escrituras que o ser sempre será mais importante do que o ter, tanto que o Senhor faz exatamente essa contraposição aqui. Ele está dizendo assim: olha, vocês por terem acham que são ricos, que estão enriquecidos, que não precisam de nada, mas eu digo para vocês que o estado de vocês é pobreza, Então Jesus contrapõe essa ideia da bênção, de ser abençoado, com aquilo que algumas versões fala desgraçado, miserável, infeliz, E aí ele complementa esse raciocínio
dizendo pobre, cego e nu, e essa ideia do nu na Bíblia sempre é uma ideia de vergonha, tá? Jesus foi colocado nu na cruz, então essa ideia de mostrar a nudez é sempre uma ideia de revelar o estado de vergonha, a condição de vergonha. E aí o Senhor então fala, compra de mim. E ele coloca então para aquela igreja que comprasse ouro refinado pelo fogo, e nós vimos ali que é a questão da fé, né? Roupas brancas, que tem sempre essa ideia de purificação, de santidade, de justificação. O colírio, que tem a ver com visão espiritual, né? De conseguir enxergar, né? Conseguir de fato enxergar como Deus enxerga, ou seja, tirar as escamas dos nossos olhos. Eu disse que visão espiritual não se trata apenas da ideia de poder ver o mundo espiritual, mas entender, compreender, enxergar aquilo como Deus está enxergando, tá? E toda essa ideia do ouro, das roupas, do colírio, tinha a ideia de tirar a vergonha, comprar tudo isso para que eles saíssem do estado da vergonha, porque a última coisa que Jesus fala é a nudez, é a vergonha. Jesus mostra que são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nu, ou seja, a condição é de vergonha. Então tudo isso que o Senhor está colocando aqui no versículo 18, quando ele fala aconselho que compres de mim, né, justamente traz essa ideia, né, de uma fé restaurada, né, de uma santidade e pureza de coração, de uma visão, né, uma visão agora correta, certa, alinhada com a visão de Deus, para que o estado de vergonha, né, que essa igreja se encontra, que o Senhor mesmo fala 2 versos antes, que o desejo dele é vomitar-te-ei da minha boca, isso possa ser mudado e possa ser transformado. Tudo isso para a gente poder, eu quero ler com você agora, nós vamos orar, tá? Não esqueci de orar não, viu gente? Nós vamos orar e nós vamos ler aqui o verso 19 até o verso 22, que é a segunda parte da nossa aula hoje. Nós vamos fechar aqui as 7 igrejas e fechar aqui então a igreja de Laodiceia. Amém? Então vamos orar, eu convido você a fechar seus olhos aí, vamos colocar esse tempo na presença do Senhor. Pai querido, te agradecemos por mais uma manhã, pela vida que o Senhor nos dá, pela graça do Senhor, pela misericórdia que se renova e Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa que temos de estudar a palavra do Senhor. Ajuda-nos, fala conosco, capacita-nos, Senhor, para que possamos de fato entender, compreender toda a dimensão do que o Senhor traz através da Tua palavra revelada para nós aqui de uma forma específica hoje nessa porção que estamos estudando, que é a igreja de Laodiceia, Senhor. Que assim como o Senhor ali fala de colírios para os olhos, Senhor, para que possam enxergar, abre os nossos olhos também, Senhor, para que nós possamos enxergar aquilo que a Tua palavra deseja nos ensinar e tratar conosco. Graças te damos nessa hora e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Verso 19, o Senhor está dizendo assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, eu só fiz essa pontezinha aqui antes da oração, dos outros versos que nós falamos na semana passada, para a gente entrar nesse ponto extremamente importante, né? O Senhor fala no verso 18 de aconselho que compra de mim, né? E aí com isso ele está colocando cada ponto que está ligado à condição, né? Então ele está falando de uma condição de restauração. Qual o preço, né? Porque comprar tem a ver com isso, é pagar o preço. O preço que aquela igreja teria que pagar, né, na sua busca para que o seu estado de vergonha, porque a ideia, queridos, é quando o Senhor fala com a igreja, tentem imaginar que essa carta foi lida, tá? Isso foi lido na igreja de Laodiceia. Então, quando isso foi lido, você imagina o impacto de uma igreja que estava lá autossuficiente, orgulhosa, se achando, né? Tenta imaginar como a igreja de Éfeso, que foi a primeira,
carta, eles estavam lá cheios de boas obras, eles tinham combatido ali os falsos apóstolos, os falsos mestres, eles eram zelosos com a palavra, e de repente o Senhor vem e fala assim, mas tenho contra ti que vocês perderam o primeiro amor. Imagina o impacto nisso. Então é a mesma coisa, há uma confrontação. Então tenta imaginar quando a carta de Laodiceia é lida para a igreja de Laodiceia, olha o que o Senhor mandou dizer para vocês. Veja, não é aquele caso que a pessoa ouve uma mensagem, né? E fala assim, se fulano tem que ouvir essa mensagem. Você já viu esse tipo de coisa? Talvez até você já falou isso. Se fulano estivesse nesse culto hoje. Se fulano ouvisse essa mensagem. Ainda que nos dias de hoje, você pode pegar a mensagem e mandar. Aí você manda a mensagem e fala, olha, ouvi a mensagem e pensei em você. Aí você fala assim, bom, agora ele vai ouvir a mensagem, ou ela vai ouvir a mensagem e vai entender. Aí depois de um tempo a pessoa vem e responde assim, legal, bacana a mensagem, mas eu não entendi, por que você mandou para mim? Aí você fica com aquela cara de tacho, porque você achou que a pessoa ia entender o recado, e às vezes ela não entendeu o recado. Ou ela entende o recado e não concorda com você. Não é esse o caso. A conversa aqui não é falando de alguma igreja, não é a igreja de Laodiceia lendo a carta da igreja de Éfeso. Tá vendo? Olha o que o Senhor falou para eles, né? Não, é para eles. Tenta imaginar o Senhor falando diretamente com você, te chamando pelo nome. Ou vou me usar como exemplo, o Senhor Cristiano. Eis que eu tenho algo a dizer para você. Ou seja, é Deus falando. E é exatamente isso, a igreja recebe esse impacto. O Senhor está dizendo, vocês dizem, eu sou isso, sou aquilo, sou isso, mais isso. E o Senhor fala, não, vocês são isso. Ou seja, é aquela famosa ideia, né? Furou o balão, furou a bexiga, né? Você já viu quando você fura a bexiga? Era para murchar mesmo, o Senhor estava murchando. Aí ele vira e fala assim, vomitar-te-ei. Tenta imaginar o impacto disso. Deus, é como se dissesse, olha, eu quero vomitar você. Eu quero vomitar você. É impactante, porque às vezes nós lemos, amados, nós lemos assim como se a gente estivesse lendo assim, a receita de bolo, né? 3 xícaras de farinha, mais um copo de leite, misture bem e... Não, tente entender, né? Tente trazer isso para a sua vida, por isso que eu gosto de estudar Apocalipse e sempre fazer essa conexão com a nossa própria vida, porque a gente tem que compreender. Isso tem um impacto, isso teve um impacto lá e tem que ter um impacto hoje. Porque o Senhor não está falando que vai ser de qualquer jeito, o Senhor está falando assim, olha, esse estado de mornidão não me agrada, vou vomitar, ou seja, não vou ficar aqui aguentando, eu vou vomitar, não vou tentar engolir, não vou engolir, eu vou vomitar. E aí então ele fala, né, sobre essa questão da restauração aqui, então ele fala, né, do ouro, das roupas brancas, do colírio, dizendo assim, olha, esse é o preço que vocês vão pagar, esse é o preço que vocês vão ter que lidar, né? Mas então aí no verso 19, é bacana o que o Senhor fala, porque ele vai dizer assim, porque tenta imaginar, depois que ele soltou, depois que alguém leu, né? No caso ali, o anjo da igreja leu a carta para a igreja, e você tenta imaginar ele lendo isso, você tenta imaginar a cara do povo ouvindo isso. Então, o Senhor já sabendo que essa é uma confrontação, o Senhor fala, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, qual a primeira coisa que o Senhor está dizendo? Porque às vezes a gente lê os versos anteriores e fala, vomitar-te-ei, né? A gente já fala assim, Deus já rejeitou. Mas aqui o que o Senhor está mostrando? Né? Ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. O Senhor está dizendo assim, eu amo vocês. Então o que eu estou falando, eu estou confrontando vocês, eu estou expondo de uma forma que dói, mas é para o próprio bem de vocês. É para o próprio bem de vocês, não é para o mal de vocês. É complicado como a gente demora para amadurecer nesse sentido, irmãos. A gente demora porque a gente fica carregando, né? A gente carrega essa ideia de que quem gosta da gente é quem concorda com tudo. Eu não estou dizendo que o fato de você concordar, né, sendo um amigo, sendo um pai, uma mãe, que o fato de você concordar
significa que você não ama. Claro, muitas vezes você vai olhar e falar, sim, tem coerência, sim é bom, sim é correto, sim eu concordo com você. Mas muitas vezes quando você vira e fala assim, não, você está errado, não, você está equivocado, não, eu não concordo com isso, não é desamor. E muitas vezes a nossa falta de maturidade, até falta de maturidade espiritual, é exatamente isso. A gente quer um Deus que fala tudo o que a gente quer ouvir. Há uma geração contemporânea dessa igreja que ela está atrás disso, um Deus que concorde com tudo que ela quer fazer, né? E por isso que as pessoas hoje as pessoas não querem viver segundo Jesus, elas querem que Jesus seja segundo a vida delas. Então por isso que hoje tem um tipo de Jesus para cada grupo, né? Tem o Jesus que concorda com o aborto, o Jesus que concorda com uma prática homossexual, o Jesus que concorda com o casamento gay, o Jesus que concorda com algum tipo de violência. Então há um Jesus que ele é da linha ideológica A, ou o Jesus da linha ideológica B, o Jesus que quase concorda com o viés político de A ou viés político de B, e a gente esquece que Jesus está acima de todo esse negócio, e não é o Senhor que tem que se alinhar ao que eu quero, porque quando eu quero um Cristo segundo o que eu quero, eu estou criando uma imagem. Isso é idolatria. Adorar a Deus é adorar a Deus sabendo que Ele é, quem Ele é. Deus é santo, Deus é glorioso, Deus é quem Ele é. Eu me rendo a Ele, eu me amoldo a Ele, eu mudo, eu sou transformado, eu preciso, eu sou pecador, eu sou caído, eu tenho um coração corrupto, eu tenho um entendimento pequeno, eu tenho desejos escusos do meu coração, e eu tenho que tratar todo esse negócio, porque eu estou diante de um Deus santo. Ele não vai se tornar escuso como eu sou, ele não vai ser corrupto como eu sou. É por isso que a palavra de Deus fala, Deus é fiel, e até quando eu não permaneço fiel, até quando eu sou infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode mudar ele mesmo. Esse é um fato, esse é o Deus que muitas vezes a igreja contemporânea, o Senhor que a igreja contemporânea não conhece. É um Jesus deformado, é uma visão de Deus deformada. E talvez Laodiceia tivesse exatamente uma visão deformada também nesse sentido. Então, ele fala, eu repreendo disciplina a quantos amo. Então, o que o Senhor está dizendo? Olha, está ruim de ouvir isso, tá duro ouvir isso, mas é a verdade. Eu estou falando a verdade porque eu amo vocês. Eu amo vocês. É esse amor que as Escrituras apresentam. Um amor que é capaz de dar o próprio Filho para morrer por nós pecadores, mas um amor também que vai, se necessário, estender o dedo na nossa cara e falar assim, você está errado. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor. Nós temos que compreender. Então, essa repreensão, essa disciplina é resultado de amor. E não só aqui, se você depois tiver curiosidade e ler, por exemplo, Provérbios 3, verso 12, eu vou ler para você aqui, diz assim, o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O fato é, nós sabemos, né? Papai e mamãe, se você ama seu filho, né? Você vai fazer o quê? Você vai repreendê-lo. Na verdade, toda essa psicologia que criaram nos dias modernos, né, que não pode repreender, só criou uma geração de pessoas extremamente mimadas, de pessoas incapazes, desestruturadas, que não suportam nada, e quando elas vão, né, lidar com o mundo real, e no mundo real, né, a vida passa que nem um rolo compressor por cima de você, você vê uma geração completamente despreparada. Ela não consegue lidar com críticas, não consegue lidar com confrontos, não consegue lidar com o discordo, não consegue lidar com o contrário, e aí tudo né, entra em crise, né? Uns mimimi. Por que isso? Porque muitas vezes faltou, né, essa repreensão. Então ele fala, olha, o pai repreende o filho. Ele repreende por quê? Porque ele quer bem. Então, assim como qualquer pai castiga seu filho ou sua filha porque o ama e quer bem, né, o Senhor corrige os seus filhos porque eles o amam. E é interessante que ele fala isso, ele fala, eu repreendo disciplina a quantos amo, ele fala, sê pois zeloso,
né? O zelo esteja atento a isso, preste atenção, porque às vezes a gente ignora, né? Eu me lembro quando adolescente, né? E eu não fui um adolescente muito fácil, né? Mas o fato muitas vezes meus pais falavam e eu não queria ouvir, eu não tinha o zelo de parar e de prestar atenção para ouvi-los, e é exatamente isso que o Senhor está falando. Ser pois zeloso, e ele fala, arrepende-te. Então observe que o verso 18 e o verso 19, né, o Senhor está trazendo a solução dos problemas, né, o caminho de transformação. Então ele está trazendo os pontos que aquela igreja deveria buscar, né? Veja, a questão não era meramente externa, né? Era uma questão totalmente interna, e se eles não se arrependessem dessa autossuficiência, né? dessa falsa confiança, desse orgulho que os levava a uma direção de arrogância, fato se eles não se arrependessem disso, não haveria transformação, eles não pagariam o preço, né, do que Jesus fala de comprar o ouro refinado, de comprar as vestes brancas, de comprar colírio. Eles não fariam isso, né? Eles ficariam na mesma condição. E eu já disse isso para vocês quando nós falamos de outras igrejas em que o Senhor fala de arrependimento. Eu até compartilhei com vocês aquele videozinho falando de diferença entre remorso e arrependimento, porque, queridos, constantemente o trabalhar do Senhor não é produzir remorso. Remorso, a nossa alma produz remorso. Arrependimento é uma obra que o Espírito de Deus vem nos convencer para que nunca mais a gente aceite, a gente concorde ficar do mesmo jeito e fazer as mesmas coisas. Então é o que o Senhor está propondo aqui, arrependimento. E eu digo isso, onde não há arrependimento não há mudança de vida. Onde existe arrependimento, olha, vamos lá, queridos, até na salvação, se não há arrependimento, não há conversão. O cara pode fazer a oração lá dos 3 passos, a oração da fé, pode repetir, você pode falar, o cara repete, né? O homem, a mulher, mas se não há arrependimento, se não entende a condição dele de pecador, que ele tem que se arrepender, que a vida dele desagrada a Deus, que a vida dele é um estado de desobediência a Deus, o que acontece? O cara vai lá, repete a oração da fé, Senhor, né? E continua tudo igual. Por quê? Porque não houve arrependimento. Aonde há arrependimento, há mudança, né? Se você tem um tipo de comportamento, um tipo de atitude, e você não se arrependeu, você vai continuar fazendo. Ainda que na hora, por conta de uns tropeços que dá, a gente fica com remorso, né? Porque quebrou a cara, porque não deu certo, a gente fica com aquela tristeza, né? Mas depois de passa um tempo, a gente volta a fazer as mesmas coisas. Então, em tudo tem que ter, na vida de um cristão, tudo tem que ter arrependimento. Na relação marido e mulher, no trato um com o outro, naquilo que fere o outro, machuca o outro, se não houver arrependimento, vai fazer tudo igual. Na postura com o trabalho, na postura tudo que não tiver arrependimento vai voltar a fazer tudo igual. Então o Senhor vai lá e ele fala, olha, né, compra isso, compra aquilo outro, né? Eu estou repreendendo vocês porque eu amo vocês, mas ele fala, ser zeloso, ou seja, preste atenção, pare, né? Pare para entender, tenha zelo, olha, deixa eu prestar atenção nisso, deixa eu ouvir. Ele fala, se arrependa. Ou seja, quando eu paro, quando eu penso, quando eu reflito, eu olho e falo, realmente, eu sou pobre, cego, miserável, nu. Aí eu me arrependo. Poxa, eu achando que eu era o cara. E eu achando que eu era o the best. Na verdade, eu sou um Zé Porqueira. Aí você se arrepende e fala, Senhor, perdão. Eu estava achando que era isso, estava nesse caminho, nessa pegada, nesse entendimento. Me perdoa, Senhor, me arrependo. Meu caminho agora é outro. Porque quando a gente fala de arrependimento, tem a ver com mudança de atitude. Então é exatamente isso que o Senhor está propondo aqui, arrependimento. Então ele fala, ser pois zeloso e arrepende-te. Aí ele fala, verso 20, é um negócio muito interessante, porque ele vai dizer assim, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Verso maravilhoso, gente. Esse é um dos versos que a gente muitas vezes cita, né? Cita eles de tantas formas, né? A gente até usa esse versículo muito até para evangelizar. Você já reparou quando a gente vai falar com as pessoas aí, vai evangelizar as pessoas e falar, abre a porta do seu coração, meu irmão, eis que o Senhor, né? Fala para a pessoa lá que não é irmã, mas você vira e usa essa expressão, meu irmão, o Senhor está à porta, se você abrir, e Jesus vai entrar no teu coração. E observe que esse versículo, ele foi feito, ele foi dito, não foi com uma mensagem para o incrédulo. Ele foi dito uma mensagem para os de dentro, para os cristãos, para os crentes em Jesus Cristo, para os discípulos do Senhor. Olha que coisa interessante, né? Então há uma mensagem de arrependimento, e aqui o Senhor fala, né? Eis que estou à porta e bato, né? E ele, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa, cearei com ele e ele comigo. O que eu vejo aqui, gente? Eu vejo um mover de Deus, né? O Senhor está à porta e bate. Interessante como Jesus sempre usa essa questão da porta, né? Lá em João 10 ele fala que ele é a porta. Aqui, se você pegar a igreja de Filadélfia, que a gente falou um pouquinho antes, né? Quando o Senhor fala para Filadélfia, ele fala que ele colocou diante de Filadélfia uma porta aberta. Lembra? Eu até olhei aqui o versículo, né? O versículo 7, ele fala que eis que coloco diante de ti uma porta aberta. E é muito interessante porque Jesus coloca uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia, mas a igreja de Laodiceia coloca uma porta fechada diante de Jesus. Você vê, né, como as posturas, né, elas são diferentes. Aquela igreja querendo, precisando, o Senhor vai lá e abre a porta. E aqui a igreja tão arrogante em si mesma que ela fecha a porta. Porque você concorda que se ele está à porta e bate, ele não está dentro. Ele não está dentro. É um negócio assim, quando a gente para refletir, como pode uma igreja que se diz cristã, um povo que se diz de Cristo, pessoas que confessam ali o seu nome, mas que na prática, no viver, deixaram o Senhor para fora. Ele não está lá dentro, né? É interessante que você observar, o próprio Senhor Jesus disse, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Então quando a gente para pensar, nós estamos falando que é possível uma igreja, é possível pessoas que confessam o nome de Jesus se reunirem, estarem ali, fazerem todo tipo de coisa em nome de Jesus, mas o próprio Jesus não estar ali. Então ele não estará entre aqueles 2 ou 3, ele não estará no meio daquela comunidade. Por quê? Porque o próprio comportamento, a prática, o coração daquela comunidade colocou Jesus para fora. Não é que alguém chegou, queridos, e falou assim, Jesus, sai em teu nome. Não é isso. É que na verdade Jesus virou apenas um elemento que as pessoas usavam. Isso não é diferente do que muitas vezes nós estamos encontrando nos dias de hoje. As pessoas se adereçam, né, das coisas da fé, então elas põem camisetas, elas têm um vocabulário de crente, elas põem camiseta, elas põem adesivo no carro, elas fazem um monte de coisa, elas cantam músicas evangélicas, né? Elas fazem um monte de coisas ali. Mas muitas vezes, querido, Jesus não está ali. Ele não está ali, não está presente. Ele é citado, o seu nome é dito, é falado, mas na prática aquelas pessoas há muito tempo foram abandonando a ele, foram ficando com ideais dele, com ideais que provêm dele, né? Há muito tempo a essência de quem ele se perdeu no meio daquele grupo. E queridos, a mesma coisa acontece e pode acontecer nos dias de hoje. Então, a igreja de Laodiceia, ela traz essa ideia de uma igreja que ela pode carregar todos os elementos e muitas vezes pode até ser próspera, mas Jesus não está lá. Jesus não está lá.
Porque é exatamente isso que ele fala: eis que estou à porta e bato. Né? E é interessante que ele bate na porta, Jesus não arromba a porta. Né? Eu gosto muito disso porque eis que estou à porta e bato, e depois na sequência aqui ele fala: se alguém ouvir a minha voz. Jesus não arromba, não força. É muito interessante o zelo do Senhor, o amor do Senhor e o respeito que o Senhor tem. Respeito que o Senhor tem até o ponto de respeitar se nós não quisermos abrir, de respeitar se nós não quisermos ouvir. Eu falo isso por quê? Porque quando eu vejo, aqui eu vejo o mover de Deus. O Senhor vem para bater, o Senhor está falando, o Senhor quer entrar, Ele quer ter comunhão, porque a ideia do ceiar é essa, é ter comunhão. Então existe um mover de Deus, mas onde existe o mover de Deus, existe uma resposta humana. Eu falo que esse versículo, para mim, é um dos versículos que eu vejo claramente a questão da ideia do livre-arbítrio, no sentido de que há uma resposta nossa, há uma resposta que nós damos, e essa resposta aqui, você vê que Jesus não está manipulando o resultado dessa resposta. Jesus está dizendo que se ele bate a porta, ele está batendo a porta, está dizendo assim: olha, de ouvir o seu bater, ouvir o seu falar. Então existe uma resposta de eu ouvir, existe uma resposta do que eu faço quando eu escuto ele batendo a porta, o que eu faço quando eu escuto ele falando comigo. Se eu abro essa porta ou não abro a porta. Observe que aí ele não diz que eu vou abrir a porta, ele diz que se abrir a porta, se alguém ouvir e abrir a porta, tá? Então envolve essa ideia de ouvir e abrir, porque eu posso não ouvir, e se eu não ouvir, significa que não ouvi, mas não porque ele não esteja falando, é porque meus ouvidos estão tampados, eu não quero ouvir. Mas existe a questão de eu ouvir e abrir ou não abrir. Então eu posso ouvir e não abrir. Mas o que ele coloca é de bater, ouvir e abrir. Essa é a sequência aqui. E o que isso envolve? Responder corretamente o que Deus está colocando. Responder e me submeter a Ele, né? E abrir. Aí ele fala: se abrir a porta, observe, a porta que eu fechei, não é a porta que ele fechou, a porta que eu fechei. Então, se eu abrir essa porta, se eu ouvir e abrir a porta, ele fala: entrarei, e cearei com ele e ele comigo. E é muito interessante quando você conhece um pouco da cultura oriental, que existia em toda aquela região, né, ali Oriente Médio, da Ásia, essa cultura da refeição. Era muito comum essa cultura da refeição, sempre com essa ideia de comunhão, de intimidade, de amizade, de respeito. Então, quando as pessoas convidavam as outras para comer, né, representava isso, era honrar, era dar respeito, dar valor, indicava amizade, porque a ideia da refeição era isso, né? Eu não sento com qualquer um para comer. Era comum entre os viajantes, os peregrinos, naquela época, eles chegavam em algum lugar e se a pessoa que estava ali pedindo, né, por um alimento, alguma coisa, e se essa pessoa não queria esse tipo de coisa, ela simplesmente mandava dar a comida. Está aqui a comida. Mas quando ela chamava para comer, quando ela chamava para se alimentar, era diferente. Significava o quê? Que, olha, eu quero ter comunhão com você, eu quero conversar com você, eu quero ouvir você, eu quero falar com você. Em alguns casos, eu reconheço o seu valor, reconheço a sua importância. Então, quando a gente ouve Jesus falar isso, entrarei, né, e cearei com ele, ele comigo, né, Jesus está falando de uma relação nova, de uma relação especial, de uma relação, de uma reconstrução de relação. Porque você concorda que o que nós falamos anteriormente mostra o quê? Mostra que isso não existia. Ou seja, se a ideia é se arrepender
e começar algo novo, começa por onde? Né? Começa justamente na comunhão. Então, cear com Jesus significa ter intimidade, comunhão com Ele. Tá? Ele entra na nossa casa, ele, né, e aí eu estou falando de casa agora, tabernáculo, né? Espírito, alma e corpo, tabernáculo, para que Ele esteja ali, em comunhão, né, conosco. Então, observe que esse é claramente o desejo do Senhor. E aí, queridos, ele fala aqui, ao vencedor, né, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono. Então, é aquilo que a gente já viu, que se repete nas cartas, e ele fala, ó, os vencedores aqui terão o privilégio de reinar com Cristo, tá? E é interessante que quem vai reinar com Cristo? Quem não é soberbo, quem não é autossuficiente, quem não é orgulhoso, né? Então ele está falando o quê? Daqueles que são humildes, daqueles que são obedientes. Observe que o próprio Jesus manifesta essa natureza de humildade, de obediência, quando esteve aqui. Ele foi humilde, né? Tanto que a palavra de Deus fala em Filipenses, né, que ele não ousou, mas ele quer ver? Eu gosto de ler esse texto aqui, porque, né, ele fala assim, ó, tende em vós, está em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Resultado disso, verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Então você vê exatamente isso, né? Os vencedores. Quem são os vencedores? Aqueles que se humilharem. Os vencedores são aqueles que se arrependerem. São aqueles que vierem entender o seu estado e a sua condição, vierem perceber que essa condição de mornidão não agrada a Deus e de fato paguem o preço por essa mudança, buscando fervor, buscando intimidade, buscando se tornar, né, como a gente entendeu, né, se tornar frios ou quentes. Não no sentido agora de fervor, mas exatamente assim, gente que como instrumento do Senhor vai saciar a sede das pessoas, e gente que como instrumento do Senhor vai ser canal de cura, canal de bênção na vida dos outros, que é isso que representa o frio ou quente. Antes, o Senhor fala, antes fosse frio ou quente, ou seja, antes nós sejamos, né, pessoas que através da nossa vida, da nossa fé, do nosso testemunho em Cristo Jesus, nós sejamos pessoas que venhamos o quê? Ter a capacidade de saciar a sede, e nós possamos também ter a capacidade de abençoar, de sermos instrumentos de cura, de vida para as pessoas, né? Que é o que a proposta de Jesus na mensagem, que não tem a ver com fervor espiritual, né? Como os crentes acabam traduzindo isso, ó, quente é o fervoroso, é o que solta lá umas línguas estranhas, nada contra as línguas estranhas, irmãos, mas isso não é isso que o texto está dizendo. O frio, antes, frio se ele fosse incrédulo, ou se ainda ele fosse crente, mas não fosse morno, aí ele precisava do avivamento. O texto não diz nada disso. O texto está falando de cura, o texto está falando de sede e de cura. Então, nossa vida voltar a ter esse sentido. Nós somos instrumentos de vida, instrumentos de cura, nós saciamos sede, nós ministramos para o bem das pessoas, né? Como água quente, como água fria ou como água quente. Agora morno não pode. Morno não pode porque não faz nenhuma coisa nem outra. Então não pode, isso não agrada a Deus. Então ele fala, ao que vencer, né? Ao que vencer terá o privilégio de reinar com Cristo, né? Ou seja, queridos, ele põe de novo essa ideia, o que da exaltação, né? Aquilo que está lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala sobre o reino de Deus, né? Ele é o reino de Deus semelhante a isso. E a ideia é essa. Bem-aventurado, Mateus 5,3, bem-aventurado os humildes de espírito. Então sempre traz essa ideia, né, de ser humilde, de ouvir, né, e a exaltação. Então o Senhor está falando, ao que vencer
vou dar sentar-se comigo. Sentar-se com o Senhor é uma posição de exaltação, porque os humilhados serão exaltados. Então nós temos que entender isso. Humildade e humilhação, biblicamente, nos levam a um caminho de exaltação. Tá? Claro, estou falando de humildade e de humilhação diante da fé. Né? Não é aquela humildade meio esquisita, nem é aquela ideia de humilhação pela humilhação, mas aquilo que nós passamos por causa do Senhor, a nossa postura diante das coisas por causa do Senhor, quando nós queremos que o Senhor apareça e não a nós mesmos. Então a nossa questão é de humildade, não se trata de nós, se trata dele, não se trata de parecermos poderosos, mas se trata exatamente disso. Mesmo quando passamos por perseguição, mesmo quando sofremos humilhação, nós não estamos atrás da nossa justiça, nós queremos que o Senhor seja glorificado. E às vezes humilhações que nós passamos serão humilhações que lá na frente o Senhor trará disso exaltação sobre a nossa vida. Então ele fala isso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, novamente, Jesus alerta a igreja para que ela esteja aberta. Quem tem ouvidos, ouça. Então, abra os ouvidos para ouvir a voz do Espírito. E eu já falei que esse ouvir é ouvir não somente de receber, mas praticar. Citando Hebreus capítulo 3, versículo 15 e 16, que eu sempre gosto de usar o texto de Hebreus para ligar com essas expressões de Jesus. Por quê? Porque ele fala assim, lá em Hebreus 3, verso 15 e 16, ele fala: hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações como na provocação. Ele cita lá o povo no deserto, que não quis ouvir o Senhor e provocou a ira do Senhor. Ele fala: porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Aí ele está citando ali, obviamente, Josué e Calebe, e todos os que tinham menos de 20 anos naquela geração, que foi uma geração incrédula, que foi uma geração desobediente, que foi uma geração que não se submeteu diante do Senhor, e uma geração que desagradou profundamente o Senhor. Então hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. É mais ou menos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então, queridos, que nós possamos refletir na igreja de Laodiceia, possamos olhar para a nossa própria vida, possamos pensar no nosso próprio caminhar, no nosso próprio comportamento e possamos entender aquilo que muitas vezes o Senhor quer nos corrigir, e nós possamos ser pessoas abertas à correção do Senhor, que nós não sejamos um povo de dura cerviz, que é uma expressão da Bíblia. O Senhor usou isso para falar de Israel, falou que Israel era um povo de dura cerviz. Que nós não sejamos um povo de dura cerviz, que nós sejamos um povo que quando passarmos pela correção do Senhor, nós não ficamos com cara feia, nós não ficamos com mimimi, nós não sejamos resistentes, mas a gente esteja aberto para ouvir, nosso coração esteja quebrantado e nós possamos verdadeiramente entender que mesmo quando o Senhor está nos peneirando, nos moendo, é para o nosso próprio bem. É fácil passar pelo tratar de Deus, irmãos? Não é. Mas nós precisamos passar, porque depois a gente vê como aquilo foi importante para a nossa vida e como aquilo nos fez crescer. Então, não é fácil passar pelo tratar do Senhor. Não é fácil, mas entenda sempre isso, é o sinal do amor de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Que você possa ter sido abençoado com esse estudo aqui das 7 igrejas. Semana que vem a gente continua aí, a partir de agora nós entramos em Apocalipse capítulo 4 e nós vamos começar agora a falar outras coisas muito interessantes que a palavra de Deus tem para nós aí no livro de Apocalipse. Amém? Deus abençoe. Na sequência que agora você possa participar do culto com alegria e com gratidão a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse estudo, pela Tua palavra, pelos alertas que o Senhor trouxe ali às 7 igrejas, porque nós sabemos que as 7 igrejas existem hoje, Senhor. E muitas vezes nós carregamos muitas coisas, Senhor. Ali que nós encontramos que o Senhor denunciou, como o Senhor denunciou aqui
em Laodiceia, Senhor. E muitas vezes o Senhor usa a tua palavra, o Senhor usa uma mensagem, o Senhor usa um servo, uma serva tua, justamente para chamar a nossa atenção. E, Senhor, aprendemos aqui o quão é necessário o nosso arrependimento. E aprendemos aqui hoje, Senhor, como nós precisamos olhar para o trabalhar do Senhor, o tratar do Senhor, não como crianças mimadas que ficam bravas, mas que nós possamos ser zelosos no sentido de estar entendendo o que o Senhor está tratando conosco, zelosos em aprender, zelosos em buscar essa mudança, em buscar esse crescimento, Senhor. Nos arrependendo daquilo que o Senhor está mostrando e apontando para nós, Senhor. Para que nós não sejamos nunca um povo de dura cerviz diante do Senhor. Mas possamos sempre, ó Deus, entender que tudo isso não é desamor do Senhor, mas é justamente a manifestação do teu amor. Que nós possamos, Senhor, com isso, nos ver amados, Senhor. Possamos ver como Deus me ama tanto, que Ele não quer me deixar do jeito que eu estou. Obrigado, Senhor. Sela essa palavra, esse estudo no coração de cada um dos teus filhos. Assim nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, viu? Fica na paz do Senhor Jesus. Até mais.